Estamos aqui com o auxiliar Luciano. A paz do Senhor, auxiliar Luciano. Paz do Senhor, meu irmão. Ele que é da Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus Missões. Meu irmão Luciano, como foi que Jesus chegou na sua vida? Jesus chegou na minha vida, eu tinha 15 anos de idade. Aos 14 anos, aos 15 anos, eu vivia assim, no interior. Só andava com os colegas e ia também para os clubes. Lá, aqui o pessoal chama baile, né? Mas lá no interior é clube. E eu me aviciei em beber, né, com 14 anos de idade. E bebi escondido da minha mãe. Bebi escondido da minha mãe. Acontece, meus pais também eram espíritas, né? E eles não gostavam muito de crente. Mas aí eu começava a ler o livro de Jonas escondido, né? Aí eu li o livro de Jonas e começava a dizer para Deus que eu prometia a Deus que naquele dia eu não ia beber mais, que eu não ia mais dançar. E eu não conseguia porque o vício me dominava, né? Mas foi aí que quando eu comecei a ler o livro de Jonas e o irmão me viu no meu trabalho e disse para mim que Jesus ele fez um convite muito especial. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu estava naquele momento cansado da vida que eu vivia, oprimido pelo vício e não conseguia deixar. Foi aí que num culto à noite, num domingo à noite, eu estava dentro do clube pronto para dançar com os meninos que estavam lá, com meus colegas. E naquele momento eu decidi sair do clube e ir para a igreja aceitar Jesus. E desde aquele dia até hoje, graças a Deus, não tive mais desejo de beber e nem de dançar. Só de servir a Jesus, de cantar e louvar o seu nome. Tem algum versículo assim que o Senhor guarda assim no coração? Mateus 11, 28. Que diz? Vinde a mim todos vós que estás cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Foi justamente Esse versículo que me impactou. aquilo que o Senhor sentiu na alma. Senti na alma. Foi esse versículo que o irmão me deu para mim, porque justamente naquele momento eu me sentia oprimido. Eu prometi a Deus, dobrava meu joelho, prometi a Ele que não ia mais beber, que não ia mais para o bar, para os bailes dançar. Mas só que eu não conseguia, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E Jesus disse lá em João 8 e 32, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Então eu fui, aceitei Jesus desde aquele dia até hoje, graças a Deus, nunca mais me deu desejo de botar uma bebida na minha boca. E o Senhor lembra da sua primeira oração? A primeira oração foi essa, quando eu disse ao Senhor, né? Quando eu lia o livro de Jonas, né? E eu prometi a Deus dobrar meu joelho, né? Dizia para ele que, prometia a ele que não ia beber mais, e a partir de hoje eu não bebo mais, a partir de hoje eu não vou mais para o clube, a partir de hoje eu vou viver minha vida diferente, e não conseguia, até eu confessar Jesus, até eu ir para a igreja e confessar Jesus, porque ali os irmãos, né, os servos de Deus, os pastores, os presbíteros, os homens ali escolhidos por Deus ali, eles fizeram oração por mim, né, me apresentando a Jesus, que eu estava me rendendo aos seus pés. E naquele momento Jesus perdoou meus pecados, como a Bíblia diz, lançou meus pecados no mar do esquecimento para nunca mais lembrar daquelas coisas que eu fazia outrora, né, atrás, né, e me deu uma nova vida. E depois que o Senhor aceitou a Jesus, algum daqueles seus amigos que andavam com o Senhor também vieram também, aceitaram Jesus também? Como, o Senhor teve alguma experiência assim com... A experiência que eu tive com eles foi que eles me desprezaram, né? Eles começaram a dizer que não queria mandar comigo, que agora eu era crente. Chamaram o Senhor de louco? Chamaram de louco, dizer que agora eu queria deixar de ser homem por causa disso. Mas isso aí nada abalou minha fé. Outros me deram até 15 dias para mim voltar para o mundo novamente. E eu repreendi logo em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Quem fala pela tua boca é o inimigo, não é de Deus, né? E hoje aqueles que zombaram de mim naquela época, hoje eles reconhecem que realmente o caminho é Jesus Cristo. Por conta do seu exemplo, da sua postura. E, né? a primeira coisa que eles, quando falam comigo, que eles perguntam: tu é crente? Aí eu respondo: agora que eu sou mais crente. Porque muitas maravilhas o Senhor tem operado em minha vida. O senhor tem algum testemunho assim marcante que o senhor queira falar? Rapaz, não tem testemunho na minha vida mais marcante do que esse, não. Esse é o testemunho mais marcante na minha vida, porque não tem sacrifício maior do que a morte de Cristo na cruz do Calvário pelo pecador. Esse é o maior testemunho. Jesus disse: eu venci o mundo. Jesus, tenha bom ânimo, que
que eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo, ele disse que nós deveríamos ter bom ânimo, deveria levantar a cabeça, saber que ele já venceu o mundo, aquilo que era impossível para nós, ele já fez. Né? O que era impossível para mim, o que era impossível para o irmão, o que era impossível para a humanidade, ele já fez na cruz do Calvário. E olhando hoje, tudo que o senhor tem, uma família em Cristo, e olhando para o Luciano do passado, como é que... Rapaz, eu inclusive até um dia eu disse na igreja que eu só tenho um motivo para agradecer a Deus, porque eu vivia no lixo, jogado. A sociedade não apostava em mim, a sociedade não esperava boa coisa de mim, porque a sociedade não espera coisa boa de quem vive bebendo, né? A sociedade não espera uma boa coisa de quem vive se prostituindo, a sociedade não espera uma boa coisa de quem vive nesse mundo aí, perdido aí. Mas quando Jesus tira você do lixo, né? Resgata você, bota você numa posição de príncipe, porque eu me sinto um príncipe na casa de Deus. Quando olho para trás, eu tenho nojo do que eu era antes, né? Sem esperança, sem expectativa de vida. Agora Jesus me restaura, me tira do mundo perdido, me hospeda espírita. Então, provavelmente o que eu esperava para mim era ser espírita também. Mas aí Jesus chegou primeiro na minha vida, quebrou as correntes, né? E hoje estou aqui. Jesus me salvou, me libertou, me deu uma família, me deu uma profissão que eu não tinha. E estou aqui para agradecer a Ele e só dizer que eu só tenho que agradecer pelo que Ele fez na minha vida. O senhor tem alguma mensagem que o senhor poderia dar para quem está nesse mundo, não consegue se libertar? E o que é que o senhor poderia falar? Eu vou dizer o seguinte, que Jesus, Ele é o único caminho. Lá no Evangelho de São João, ele diz que, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não adianta, não tem outro caminho. No interior, tem um costumezinho do pessoal dizer que todo caminho dá na venda, mas aqui com Cristo não é diferente, nem todo caminho dá a Cristo. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é o caminho da morte, é o caminho da destruição, é o caminho da perdição. E só o único caminho que leva o homem a Deus é Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E Jesus Cristo, homem, veio como forma de homem aqui na terra e morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. Está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, faça como o irmão Luciano, testemunhando a sua vida. Venha compartilhar conosco um testemunho de gratidão a Deus.